pessoal, tudo certo? E chegando aqui porque agora reta final de Cartola, reta final de Brasileirão, 36ª rodada aí que já começou no Brasileirão, mas no Cartola começa nessa quinta-feira, uma rodada mais curta com apenas 7 jogos, então atenção para não escalar jogador que não vai entrar em campo, mas na última rodada não podemos deixar de passar, né? 119,54 pontos, uma escadinha a cada rodada nós estamos pontuando mais, faltando 3 jogos, aí quem sabe não passamos dos 150, 160 pontos, daqui a pouco aquela mitada para fechar a temporada, numa rodada que a média geral dos cartoleiros não chegou a 60 pontos, ou seja, dobramos a média geral, que é excelente, valorizamos nosso patrimônio, temos quase 174 cartoletos, agora passamos a casa dos 170 nessa reta final, uma evolução de final de mês que para quem está brigando por título em liga, aí, zona de premiação, as dicas, olha, estão dando conta do recado, então não perca aí. E vamos então pro que interessa, chegou a 35ª rodada, 36ª começando aí nesse meio de semana e acaba só no final de semana, então é uma rodada de 4 dias, então atenção, mas chega de papo furado, vamos ao que interessa, que são as dicas, começando pelo goleiro, que será Léo Jardim do Vasco. Vasco que faz um jogo decisivo contra o Internacional, dois times que estão ameaçados pelo rebaixamento. O Vasco vem de 5 derrotas seguidas depois de sonhar com o Libertadores, então por que escalar o Léo Jardim, que é um goleiro que tem trabalho, né? Pra você ter uma ideia, ele tem uma média de mais de 3 defesas por jogo. São 98 defesas em 31 partidas. Então, a tendência é chegar à 100ª defesa nesse jogo contra o Internacional. E o Inter é um time que ataca bastante, que finaliza bastante. Contra o Santos na última rodada foram mais de 25 finalizações. Então, um time que ataca constantemente e contra um goleiro que tem tido boas participações. Em alguns jogos, o Jardim mitou até mesmo quando tomou gol. Então, aqui a gente não tá nem esperando tanto o SG, o Léo Jardim tem apenas 7 SGs no campeonato, mas que ele tenha trabalho, produtividade e quem sabe 4, 5 defesas, compensa o SG e ele tem mais uma rodada excelente, então por isso Léo Jardim a nossa dica de goleiro da rodada. Para lateral, uma unanimidade, né, que não tem como deixar fora, Reinaldo do Mirassol. Reinaldo, olha, não tem mais o que falar, 31 jogos, 13 gols, 9 assistências, números melhores que muito meia e atacante por aí. Nos últimos 3 jogos marcou gols e nesses últimos 3 jogos passou dos 11 pontos, uma média altíssima. Mirassol joga fora de casa contra o Vitória, é verdade, mas o Vitória é um time que vem brigando contra o rebaixamento, tem que ir pra cima, tem que buscar a vitória, pode permitir espaços e o Reinaldo é o cara da bola parada, né? Uma falta, um pênalti, quem sabe aí pode ser que o King Naldo deixe sua marca mais uma vez pela 4ª rodada consecutiva, então por isso Reinaldo, o nosso lateral da rodada. E no meio campo vamos de Barreal dos Santos. O Barreal é um cara que há muitos jogos vem sendo destacado, a gente já escalou aquele outras vezes, porque é um jogador muito produtivo, muito regular. Em 31 jogos, 9 gols, 1 assistência, ou seja, a cada 3 jogos tem participação em gol. Na última partida contra o Inter marcou o dele. E o Santos recebe o Lanterna Sport, né? O Sport que tem perdido constantemente, vem sofrido muitos gols. E aí, né, na questão do desespero, o Barreal é o cara que pode aparecer. O Santos precisa da vitória se quer escapar do rebaixamento e certamente o Barreal vai ser participativo. É um cara que finaliza bastante, já são mais de 50 finalizações, aí somando os gols, finalizações para fora e finalizações defendidas. E um detalhe também, 50 desarmes no campeonato, ou seja, uma média de quase 2 desarmes por jogo. É um jogador participativo, joga pelo lado do campo, vem buscar bola, sofre muitas faltas também, são mais de 20 faltas no campeonato. Então por esses números e pelo Santos ser talvez o grande favorito da rodada, porque pega o já rebaixado Sport, Barreal é o cara certo para essa rodada, por isso Barreal, o nosso meia da rodada. E no ataque, vamos de Yuri Alberto do Corinthians. Corinthians que joga em casa contra o Botafogo, fecha a rodada só lá no domingo. E o Botafogo é um time que vem sofrendo muitos gols. A gente falou agora do Sport já rebaixado. O Botafogo tomou 2 gols do Sport, tomou 2 gols do Grêmio, só para ficar nos últimos 2 jogos em casa. Então o Botafogo constantemente vem sendo vazado, e aí se a gente pensa em Corinthians fazendo gol, tem que ser o Yuri Alberto. O Yuri Alberto nos últimos 4 jogos, em 3, passou, pelo menos fez 7 pontos. E no último jogo contra o Cruzeiro fez 7,5 pontos, com um detalhe, sem gol e sem assistência, só com scouts básicos de finalização, falta sofrida, desarme. Então o Yuri Alberto é participativo e um detalhe, 25 jogos, 12 gols, 10 gols, 2 assistências, então 12 participações em gols em 25 partidas, uma média de uma participação a cada 2 jogos, então é o cara que está constantemente na área, joga em casa, onde o Yuri Alberto costuma ter suas mitadas, todas as vezes que ele marcou mais de um gol na partida foi justamente jogando em casa, então por essa questão, Yuri Alberto, a nossa dica de atacante da rodada.
E como capitão não poderia ser outro, né? Caio Jorge do Cruzeiro. Nos últimos 2 jogos, 4 gols marcados. Só isso aí já valeria a pena, né? Você quer mais? É o artilheiro do Brasileirão com 21 gols marcados. Ah, quer mais alguma coisa? Então vamos lá. Média geral do Cartola de quase 10 pontos, 9,83 pontos. Jogador muito regular. Dos últimos 5 jogos, em 3, passou dos 2 dígitos em Cartola, passou dos 17 pontos, aliás. Nem só 2 dígitos, não é 10, 11, 12 pontos. Passou dos 17 pontos em 3 dos últimos 5 jogos do Cruzeiro. Cruzeiro joga fora de casa contra o Ceará. O Ceará é um time que vem sendo vazado constantemente, é um time com muitos problemas defensivos, entrou no buraco da briga contra o rebaixamento, então joga em casa, tem que ir pra cima, não tem alternativa, mas o Cruzeiro, se ganhar, vira vice-líder do Brasileirão, e aí, claro que a bola vai chegar muitas vezes ao Caio Jorge, é um cara que precisa de pouco para finalizar. Para você ter uma ideia, no último jogo que ele passou dos 20 pontos com 2 gols e uma assistência, ele deu apenas 3 finalizações ao longo de todo o jogo. E dessas 3, em 2 ele guardou. Então não tem mais o que falar, Caio Jorge vai vestir a braçadeira de capitão do nosso time na rodada. E a nossa ousadia da rodada é também o reserva de luxo, Gabriel Tagliari, do Juventude. Juventude, penúltimo colocado, precisa de um milagre praticamente para escapar do rebaixamento, mas aí vamos aos números, né? Além dessa questão da necessidade do Juventude fazer gols, o Juventude joga em casa contra o Bahia que sofreu gols nos últimos 9 jogos como visitante, ou seja, nos últimos 9 jogos que o Bahia jogou fora de casa, acabou tomando gol. E um detalhe, foram 21 gols sofridos nesse período, ou seja, mais de 2 por jogo. Então é quase uma certeza que o Juventude pode marcar o gol nessa partida. Então, trazendo o panorama do jogo, a gente coloca em questão o Gabriel Tagliari. Gabriel Tagliari já tem 6 gols e 4 assistências nesse campeonato em 29 jogos. Então é a principal referência ofensiva do Juventude. Na última partida do Juventude em casa, ele marcou 2 gols contra o Cruzeiro no empate em 3-3. Nos últimos 4 jogos, em 3 ele passou dos 6 pontos. E nesses 4 jogos, em 2 marcou gols. Foram 3 gols no total. Então o Tagliari é a principal referência ofensiva. Por todos esses aspectos do jogo e pelo fato principalmente da carência defensiva do Bahia, o Gabriel Tagliari entra aí nessa questão como a ousadia. E aí, como é um jogador que a gente acredita tem muito potencial de ir bem e é atacante, normalmente nós colocamos reserva de luxo no ataque, por isso o Gabriel Tagliari vai levar o bônus de ser reserva de luxo e ousadia da rodada. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha às 8h29 da noite desta quinta-feira e 3 jogos não valem para essa rodada. Atlético Mineiro contra Flamengo, Grêmio contra Palmeiras e Bragantino contra Fortaleza já aconteceram, esses jogos já foram realizados no Brasileirão e não valem para o Cartola, são apenas 7 jogos. Então é uma rodada mais difícil de montar as escalações, não vamos ter muitas informações de times prontos já, as escalações oficiais, mas é sempre bom lembrar que essa aqui é uma base e até a hora de fechar o mercado uma ou outra modificação a gente pode fazer. E nós estamos na reta final do campeonato, faltam apenas 3 rodadas, tá aí mais 10 dias e acaba o Brasileirão, mas claro que ainda temos que participar da nossa liga lá no Cartola. Procura a Liga Cartola Mágica lá no Cartola e se inscreva para concorrer ao prêmio muito especial que o campeão da liga vai relevar. Pega esse prêmio aí da nossa parceira, a RCR Casa de Carnes, que vai entregar para o vencedor um kit churrasco completo. E olha que é completo mesmo, porque tem picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola, carvão, tudo. É só você chamar teus amigos, acender a churrasqueira, colocar tudo isso aí na grelha e aí comemorar o título do Cartola da nossa liga, né? Mas quem não ganhar, não sai de mão abanando. Porque a Estúdio da Barba, que também é nossa parceira, está trazendo um desconto especial para todo mundo. Chegou no Estúdio da Barba e falou que participou da Liga do Cartola Mágica, que veio pelas dicas do Cartola, pelo vídeo do Cartola, ganha 10% de desconto em todos os serviços que eles realizam, corte de cabelo, fazer a barba, depilação, o que você precisar, a Estúdio da Barba vai estar lá, o pessoal nota 10 vai te atender muito bem, então não perca tempo, né? Ó, só tem a ganhar entrando na nossa liga e também aproveita e segue aí o vídeo, o canal, aciona a notificação, o sininho aí para você sempre ser avisado quando tiver vídeo novo do Cartola. Então comenta, compartilha e também segue a gente lá nas redes sociais, Cartola _ Mágica _ tanto no X quanto no Instagram, a gente tá lá. No Instagram, sempre é o melhor caminho para você conversar com a gente. Tá com dúvida? Pô, o que você acha desse jogador ou daquele? Entre esses 3, 4 aqui, qual que é melhor? Qual que vale a pena? É a melhor forma da gente bater um papo. Manda mensagem lá pra gente que a gente vai responder. Maior prazer te ajudar.
E também no X, todo dia de fechamento de mercado, top 5 de todas as posições, do goleiro ao atacante, passando pelo reserva, capitão, ousadia, todas as opções. Se você quiser mais dicas, mais sugestões, eu gostei do teu time, mas eu queria uma outra opção no meio campo. Então, por isso, mais do que uma opção, top 5 de todas as rodadas. Então é isso, gente. Reta final do Cartola. Faltam só 3 rodadas, então não perca tempo. Não esqueça de montar o seu time. Então, boa sorte na rodada e valeu!